E com as temperaturas mais baixas, é mais comum a incidência de alergias respiratórias. A mudança do clima, o início de uma nova estação, pode fazer com que elas apareçam. Para te orientar a respeito do assunto, nós conversamos com uma especialista. Confira. Quando as temperaturas começam a cair, é normal pegar aquela jaqueta antiga ou o edredom que estava guardado. Mas para quem tem alguma doença respiratória, sabe que deve tomar alguns cuidados. Pois geralmente esses tecidos estão cheios de ácaros e poeira, um dos principais causadores das doenças respiratórias. Em contato com esses organismos, em uma questão de minutos, começa a coceira no nariz, a irritação nos olhos e a dificuldade de respirar, principalmente sintomas da rinite. Cansaço, aperto no peito e chiado podem ser sinais de asma. As alergias nessa época do ano, do inverno, elas são muito frequentes e a maior causa das alergias do inverno são relacionadas aos ácaros e à poeira. Também mofo, né? Mas, em geral, as alergias, as rinites, a asma alérgica, elas têm muita relação com poeira, com ácaro e, às vezes, com também alguns agentes, como são os fungos, né? Que são agentes que podem também estar influenciando. E, claro que, além disso, as pessoas também se queixam muito da questão da temperatura, da troca de temperatura, e isso acaba sendo realmente um problema nessa época, porque como a gente mora na região sul e esfria, além da questão desses agentes que eu falei, a gente tem a questão da troca de temperatura. Então, os sintomas acabam se agravando um pouquinho mais, seja em adultos, né, idosos e principalmente nas crianças. Segundo a alergista, esses sinais são uma resposta dada pelo sistema imunológico quando entramos em contato com corpos estranhos, como pólen, poeira, ácaros ou pelos de animais, o que nessa época de transição de estação pode causar alergias. Tá agasalhado, também beber bastante água para a gente hidratar o nosso corpo. Importante também, assim, quem tem essa sensibilidade à poeira, manter o ambiente da casa o mais limpo possível. Claro que aqui a gente sabe que o pessoal é muito preocupado, as pessoas têm uma higiene muito boa aqui nessa região. Então, mas mesmo assim, são pequenas coisinhas que às vezes a gente pode fazer a mais do que a gente já faz. Então, assim, tapetes, cortinas, que são fontes de ácaros e de poeira, o ideal seria não tê-las, ou se não tiver como não tê-las, ao menos ter aquelas que sejam mais laváveis e lavar mais frequentemente. O colchão e o travesseiro, a gente sabe que eles são fontes de ácaros, né? Então, assim, o ideal é assim, se o travesseiro está muito velho, trocar, colocar uma capinha antialérgica impermeável no travesseiro, no colchão, para que a pessoa não deite e fique respirando aquilo. Outra coisa é manter a casa mais aberta, né, para arejar, porque querendo ou não, por que a alergia do ácaro, da poeira, geralmente ela é pior no inverno? Porque a gente usa mais roupa de frio que fica acumulada no guarda-roupa, a gente não abre tanto a casa, até porque está muito frio, a gente não vai deixar a casa aberta, mas a gente tem que, na medida do possível, nos dias que estão mais ensolarados, abrir a casa, no final de semana que você está mais em casa, não está fora, não está trabalhando, abrir a casa. São medidas que a gente pode fazer para prevenir, além de consultar o médico, né, receber o diagnóstico correto e fazer o tratamento preventivo. Se a pessoa já tem uma rinite, a gente pode começar a já no início do inverno, tratando ou a rinite ou a asma, então fazer os tratamentos preventivos que existem. As imunoterapias, que são tratamentos focados em auxiliar a fortalecer o sistema imunológico, é uma opção para quem deseja ficar livre das alergias. Que é um tratamento específico, que age específico naquela célula alérgica, porque os tratamentos com sprays antialérgicos, eles só aliviam os sintomas, mas as vacinas, elas agem lá na causa do problema. Então, é um tratamento bem interessante e que pode ajudar muito mais o paciente, além do tratamento que tem já nas farmácias. Também existem dicas que podem melhorar a qualidade de vida para quem sofre com a poeira no inverno. A dica é, nos dias que estão mais secos, ventosos, ensolarados, não abrir tanto a casa, porque vai para dentro de casa, acaba entrando, né? Tentar não sair tanto de casa nesses dias, né? Ou, diga, por exemplo, tem pacientes que às vezes têm sintomas só de rinite, né? Mas tem os que também afetam os olhos, então aquela coceira no olho, aquela conjuntivite alérgica é bastante comum da primavera. Então tem que assim, a pessoa que tem uma sensibilidade no olho vai sair num dia desses que precisa sair de casa,
sai com óculos, para o pólen não impactar diretamente na mucosa, na conjuntiva ocular. Então, são cuidados básicos, né? E que fazem a diferença. E, claro, né? Tentar receber o diagnóstico para poder saber se você tem realmente essa alergia, para poder prevenir, né? Fazer os tratamentos para rinite com os sprays nasais. A gente pode indicar os antialérgicos orais para os pacientes que têm crises mais frequentes, colírios antialérgicos, para ajudar para a pessoa ter uma qualidade de vida. E claro que dependendo do resultado dos testes alérgicos que a gente indica para esses pacientes, até para a gente saber o que está acontecendo, a gente pode daqui a pouco programar uma vacina, uma imunoterapia, que é um tratamento específico, que age específico naquela célula alérgica, porque os tratamentos com sprays antialérgicos, eles só aliviam os sintomas, mas as vacinas, elas agem lá na causa do problema. Então, é um tratamento bem interessante e que pode ajudar muito mais o paciente, além do tratamento que tem já nas farmácias. Além das dicas, se os sintomas da alergia persistirem, o recomendável é consultar um médico.